você é aquele tipo de pessoa que gosta de procrastinar e deixar tudo para a última hora para poder tentar resolver da melhor forma possível? Eu vou te contar nesse vídeo como que eu faço para poder executar as minhas tarefas da melhor forma possível, trazendo os melhores resultados, e isso acaba trazendo com que me dê um conforto a mais e sem aquela preocupação, sem aquele estresse que gera pelo fato de você ter aquele compromisso de entregar aquele projeto, aquele trabalho, qualquer coisa do tipo, né? Aquele exercício que você está devendo de você fazer, que você deixa para a última hora. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para você como eu faço para poder executar isso da melhor forma possível e também ter um dia, uma rotina mais tranquila. Se você não me conhece, eu me chamo Paulo. Eu aqui falo sobre procrastinação, falo sobre todos os conceitos relacionados ao desenvolvimento pessoal, principalmente no desenvolvimento humano, né? Na parte mental, psicológica, subconsciente e consciente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, que vai ser um prazer poder te ajudar e te auxiliar nos seus desafios do seu dia a dia. Bom, uma das coisas que eu costumo fazer é colocar como trabalho, né, como meta, a primeira coisa do dia, né? A primeira atividade do dia é tão importante como qualquer outra coisa ao longo do dia. Por que eu falo isso? Porque no primeiro momento do dia você tem energia e disposição a suficiente para você executar qualquer coisa. Como que eu costumo trabalhar dessa forma, né? Como que isso faz sentido e como que a gente consegue entender isso da melhor forma possível? Entenda que quando você começa o dia, você começa, por exemplo, com R$ 100 de energia, né? Vamos colocar como um valor monetário para ficar um pouco mais fácil. Então você tem R$ 100 ali à sua disposição para você investir no longo do dia. Então o que que acontece? Quando você tem decisões difíceis a serem tomadas, se você toma no final do dia, você já gastou uma boa parte daquele valor. Então vamos colocar ali que uma tarefa muito importante custe R$ 50 para você, ou seja, te sobra R$ 50 para você decidir no longo do dia. O que que eu falo que é decidir, né? As decisões do dia. Por exemplo, trocar de roupa custa, vamos supor, R$ 1. Para você ter, sei lá, decidir o que você vai comer, custa 5. Ah, para você escolher o caminho que você vai fazer da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, custa 5. Então você vai tendo essas micro decisões que custam muito pouco. Mas no longo do dia, isso você vai ver, você gastou 60, 70, R$ 80 ali de micro decisões no seu dia. E aí quando aparece alguma coisa muito importante, muito séria que você precisa resolver, que você precisa se decidir, automaticamente você não tem cabeça, parece que o seu cérebro trava, parece que você fica totalmente bloqueado com o seu desenvolvimento. E aí que vem a grande sacada dessa estratégia que eu utilizo. O que eu faço? Eu coloco essa tarefa que é mais importante em primeiro estado. Ou seja, quando eu acordo, eu coloco aquela primeira tarefa como tarefa essencial. Porque aí no longo do dia, como eu tenho micro tarefas, eu não preciso ter tanta preocupação, eu não preciso pensar tanto se eu vou fazer ou não. Então, o que eu costumo fazer? Coloco, por exemplo, para mim, tá? Essa é uma condição minha que eu uso para trabalho. Então, a minha dificuldade hoje é ir para a academia. Então, como é um desafio muito grande para mim, eu coloco ela como primeira tarefa do dia. Então, eu vou para a academia, faço a minha atividade física no primeiro horário possível. Então, eu acordo, me troco e vou para a academia. Eu não fico pensando muito, o que eu tenho que fazer hoje? Eu aproveito que minha cabeça ainda está bem vazia, ainda está começando a pegar o ritmo do dia e eu simplesmente faço essa decisão. Eu vou para a academia. Ponto. Eu chego na academia, eu treino, terminei meu treino, pronto, volto para casa, tomo meu banho, me arrumo, e é aí que eu começo as minhas outras decisões. Então eu preciso trabalhar, eu preciso fazer edição, preciso gravar vídeo, preciso ler, preciso estudar alguma coisa. Aí vem as outras decisões. Por que eu falo isso, né? Por que eu coloco nessa ordem? Porque para mim essas atividades extras, né, essa parte de edição, de pesquisar conteúdo, estudar alguma coisa, fazer alguma coisa do tipo relacionado para vídeo, eu faço com muito mais tranquilidade. Então não há um desafio muito grande em executar essas tarefas. Muito pelo contrário, para mim é muito mais prazeroso, porque é meu momento, vamos dizer assim, de relaxamento. Então estou mais tranquilo, estou com a cabeça mais relaxada, já passei o estresse de tipo, preciso ir para academia, preciso correr de um lado, preciso me policiar se eu vou começar ou não. Então tudo isso já passou. Então, agora, daqui para frente, no longo do dia, são tarefas pequenas, onde demanda microgerenciamentos. Então, o que eu recomendo você fazer de primeira instância? Primeiro, coloque uma nota, né, das suas atividades. Então, coloque ali um valor de 100
e vá debitando disso no longo do dia. Ah, pô, peraí, eu tive que escolher o que eu ia comer. Ah, foi uma decisão muito fácil, foi uma decisão muito rápida. Então, isso para mim custa 1. Ah, pô, peraí, foi uma decisão mais difícil porque eu tive que escolher um restaurante, né? E eu tinha que ir até lá, então vai para 5. Então começa a colocar valor nessas micro tarefas. A roupa que eu escolhi para ir para o trabalho. Pô, a roupa é muito fácil, eu puxo da gaveta, então custou 1. Ah, não, eu tenho que ficar escolhendo porque eu tenho que decidir se a camiseta vai combinar com a calça, se o tênis vai combinar com a roupa. Então tem todo um processo. Vai fazendo essas análises, vai pesquisando, vendo se isso faz sentido para você ou não. Depois que você consegue enumerar todas as suas tarefas, você começa a perceber que as tarefas mais importantes você começa a deixar para o final do dia. E geralmente, você tem mais dificuldade em executar isso. Então, quando você tiver que tomar uma decisão muito importante, você já está sem energia, você já está sem aquele saldo suficiente. Então, como que eu falo que é saldo insuficiente? Por exemplo, você tem que tomar uma decisão extremamente importante que pode impactar diretamente no seu dia a dia, no longo do seu mês. Por exemplo, eu preciso fazer uma compra e essa compra é mais cara. Como que eu faço isso? Você simplesmente olha lá no seu saldo, você tem lá 100, dos 100 você já gastou 80 e essa decisão ela é importantíssima porque ela vai impactar no longo do seu mês, né? O seu financeiro real vai impactar. Então, o seu custo ali é R$ 60, você já não tem mais saldo. Aí você fica em dúvida. Será que eu compro? Será que eu não compro? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu devo tentar? Então você começa a ter mais dúvidas nas suas tarefas. Por isso que é tão importante você conseguir fracionar cada valor de cada ação sua, de cada decisão sua, para aí sim você tomar a decisão exata. Ah, Paulo, mas isso que você fala é de uma forma muito fácil, né? Porque para você já faz mais sentido. Tudo bem, pode até fazer, mas tenta fazer isso no começo. Começa com pequenas coisas. Fraciona primeiro o começo do dia, sabe? Aquela primeira hora, aquelas 2 primeiras horas do seu dia. Fraciona ela. Vê quanto que você está gastando de energia com essas decisões. Começa a analisar as decisões que você está levando no começo do dia. Você vai ver que você tem muita decisão que é supérflua. Às vezes, vamos supor, você fica horas e horas rodando na rede social, mas cada rolagem que você faz ali custa 50 centavos. Só que você passou 2, 3 horas rolando rede social, a hora que você vai ver, você já gastou, sei lá, você gastou tipo 30, R$ 40 só de ficar rolando na tela. Aí quando aparece uma oportunidade ou quando aparece alguma proposta legal para você fazer alguma coisa diferente, você já está em dúvida. Porque você gastou, você despendeu muito dinheiro só rolando tela. Então, às vezes, o seu cansaço mental, a sua falta de motivação, está vindo exatamente disso, porque você não está sabendo administrar esse início do seu dia. Você não está conseguindo entender qual é a origem dos seus problemas e você não sabe como resolver. Sabe o que é engraçado? É que quando você dorme e acorda com aquele problema na cabeça, parece que o problema é super simples de resolver. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Você tá ali preocupado, você fala, putz, preciso pagar aquele boleto, preciso resolver isso, preciso falar com fulano. E aí você fala, meu, eu não sei como que eu vou fazer isso, porque será que vai dar certo? Será que as pessoas vão me escutar? E aí você dorme, no dia seguinte você acorda, a primeira coisa que tem é a resposta de tudo aquilo que você pensou. Então, por que você fica fazendo isso com você? Por que você deixa esse tipo de coisa te castigar, sabe? Começa a analisar todo esse processo dessa forma. Começa a trabalhar dessa forma. Provavelmente, a forma como que você vai enxergar o seu dia a dia vai ser diferente e provavelmente você vai começar a ter resultados expressivos no longo do seu dia. Por exemplo, hoje eu tenho uma demanda que é muito mais tranquila, onde eu não tenho tanto estresse, não tenho tanta cobrança. Por quê? Eu vou eliminando por pontos a pontos as coisas mais importantes, que eu considero mais importantes. Então eu coloco como prioridade aquilo que é muito mais difícil para mim e vou indo para aquilo que é mais fácil. Então, por exemplo, se eu tiver que pesquisar algum conteúdo, para mim é muito fácil, porque eu sei como digitar, eu sei como pesquisar, eu sei aonde navegar pela internet para encontrar o resultado que eu quero. Agora, quando é uma coisa extremamente difícil, que demanda mais tempo, por exemplo, preciso dar um treinamento, preciso dar uma mentoria, preciso orientar alguém, aí sim eu tenho que entender quem é a pessoa, aí eu tenho que gastar mais energia. Então, geralmente eu reservo esse bloco para resolver uma coisa que é muito complexa no começo do dia, para que fique mais fácil. Aí eu fico com o resto da tarde com micro tarefas, coisinhas bem simples, coisinhas bem fáceis de serem executadas. E aí a hora que eu vou ver já é 3, 4 horas da tarde, eu já não tenho mais tarefa nenhuma. E aí eu fico com o resto do dia livre para mim, para caso apareça alguma coisa, caso apareça alguma emergência, eu possa atender. Então,
fazendo esses microgerenciamentos, tornou a minha vida muito mais leve, muito mais tranquila, sem tanto estresse. Então, o que eu recomendo? Faça isso. Se você fizer, pode ter certeza que você vai perceber um resultado significativo no seu dia a dia. Muito obrigado por você assistir até aqui e até a próxima.